Oi, pessoal, bem-vindos ao Poliglota 2022, Recife. Estamos aqui na palestra da Caroline Porpino. Ela vai falar sobre o francês decolonial, como é esse francês que a gente conhece nos países que não são França, Canadá, que a gente escuta mais falar, né? Então, a gente vai ver aí uma outra visão da língua francesa. Por favor, Caroline, pode começar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de uma visão diferente de ensino de francês. E, bom, vou começar o compartilhamento de tela e a gente começa a conversar. Só um momento. Enquanto isso, pessoal, quem quiser acessar os canais de interpretação, pode entrar aí no globo de interpretação na parte de baixo da tela e clicar em inglês, português ou espanhol, conforme a língua que você quiser escutar, tá certo? Pronto, Caroline, estamos vendo. Ok, perfeito. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou Caroline Porpino, sou formada em Letras e Francês pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Atualmente faço mestrado em literaturas francófonas na mesma universidade. Meu objeto de pesquisa atualmente é a literatura da Guadalupe, que é o departamento ultramarino, que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa ilha no Caribe daqui a pouco. Eu estudo o livro L'Exil selon Juliá, da escritora guadalupense Gisele Pineau. Bom, e antes de falar precisamente de um ensino decolonial, eu gostaria de propor alguns pontos de partida e algumas reflexões e inquietações que fizeram com que eu pensasse, né, sobre essa nova forma de olhar o ensino de francês, né? Como eu acabei de dizer, eu fiz a minha licenciatura, né, em Letras e Francês, e nós fazemos diversas, né, disciplinas para aprender a ensinar a língua francesa, né? Aprendemos muita teoria, aprendemos sobre francofonia, né? Interculturalidade, etc. Porém, de acordo com a minha vivência, eu acredito de muitos colegas também, né? Outros profissionais formados na licenciatura em Letras e Francês, há um apagamento de alguns territórios onde há habitantes que falam a língua francesa. Se nós nos adetermos mais em métodos de ensino de língua francesa que estão aí no mercado, né? Eu vou citar alguns nomes assim, Alter Ego, Defi, etc., né? E alguns mais antigos. Quando a gente abre esses métodos de francês, muitas vezes o que vemos ali é conteúdos que são baseados exclusivamente na França metropolitana, né, ou França hexagonal, como vocês chamam, e muitas vezes vamos dizer, pincelado alguma coisa sobre o Quebec, por exemplo, ou a Suíça, ou algum outro território do continente africano, por exemplo, e nada se sabe, né? E aí eu vou entrar mais sobre isso depois. Por exemplo, na Guiana Francesa, que faz fronteira, né, com quem habita no Brasil. A gente não sabe nada da Guiana Francesa, infelizmente. Ou falar um pouco desses outros departamentos ultramarinos, né, que têm uma história e continuam tendo uma relação administrativa com a França. Então, a partir dessa minha vivência, né, dessas minhas inquietações, né, que surgiram a partir de um olhar também crítico, né, que foi crescendo e foi se construindo, né, na minha trajetória acadêmica e também como professora de francês, que fez com que eu sentisse falta desses outros territórios, né?
e começar a refletir de uma forma criticamente sobre também os materiais de ensino de língua francesa, né? E, bom, no outro ponto é sobre a francofonia branca. Por que eu coloquei uma questão francofonia branca? Porque a maioria das vezes, quando eu via a palavra francofonia, né, eu botei em F minúsculo, porque tem uma diferença entre francofonia institucional, que tem um F maiúsculo, e a francofonia, né, é o conjunto de falantes, né, que compartilham a língua francesa, né? A maioria das vezes, quando eu ouvia falar, ou até, como eu estava dizendo, em métodos, sempre se falava de francofonia se centrando no norte global, que é Canadá, França, Suíça, Bélgica, e praticamente nunca se falava sobre países africanos. E a gente sabe muito bem, né, por que disso, porque tem a questão da colonização, que a gente vai falar daqui a pouco, e tem toda essa questão do trauma, né, que eu acho que também perpetua um pouco disso, e é uma espinha, vamos dizer, é um assunto meio espinhoso, né, para se falar, porque não tem como você falar de outros territórios que têm a língua francesa como língua oficial, sem falar da colonização. Não tem como a gente falar sobre isso, né? Então, por conta dessa, vamos dizer, dessa manutenção, né, dessa francofonia que fala sempre desses países que fazem parte do norte global, era uma questão que também me incomodava muito, né, durante a minha formação, e a partir disso eu comecei a querer ter uma prática docente, né, e pensar com outros colegas sobre o ensino de francês, né. E aí, uma circunstância que me ajudou muito, né, a ter mais, vamos dizer, conteúdos e até teorias para pensar essas questões, foi a partir do meu contato com as literaturas caribenhas, né? Como eu já disse, eu sou formada pela UF, e a UF é uma universidade pioneira no ensino de literaturas francófonas, né? Tanto do Canadá, quanto do Maghreb e, sobretudo, das Antilhas. Então, a partir dessa vivência de estudar Frantz Fanon, Aimé Césaire, ter contato com Maryse Condé e outros escritores desses territórios que não fazem parte do norte global, fez com que eu tivesse mais curiosidade e mudou realmente assim, a minha vida drasticamente. Eu posso dizer dessa maneira. Porque antes, quando eu entrei na graduação, eu era muito da linguística e eu já tinha assim, uma visão social, né, sobre língua, e eu pensei assim, vou fazer mestrado, doutorado em sociolinguística, enfim, essas questões, né, sempre me fizeram parte da minha vida, enfim. E aí, quando eu comecei a estudar literatura caribenha, né, precisamente de Guadalupe, Martinica e Haiti, e aí foi um choque, foi um momento maravilhoso, foi um momento no qual eu vi uma literatura que eu conseguia me ver ali, e aí, a partir disso, comecei a ter acesso a várias reflexões que não aconteceram antes, e foi por conta dessa oportunidade de ter estudado as literaturas caribenhas que eu acabei escolhendo fazer o mestrado, né, estudando literatura do Guadalupe. E um outro fator muito importante, né, que também foi um divisor de águas nessa minha vivência, foi a vivência que eu tive em Guadalupe e Martinica. Eu fui assistente de língua portuguesa em 2018 e 2019 em Guadalupe. E eu tive a oportunidade também de conhecer a Martinica. Então, é muito bom quando você, vamos dizer, conhece esses territórios a partir da literatura, dos autores, conhece os aspectos culturais, as inquietações também deles, essas relações problemáticas e em relação à França e os territórios ultramarinos, enfim, né? Você realmente passa da teoria para a prática.
E aí você vê, por exemplo, a questão da relação de força entre a língua francesa e a língua crioula, né? Que eu acho que poucos sabem, né? Que nas Antilhas, né? Como na Guiana e também na Reunião, além da língua francesa, são faladas línguas crioulas, né? De base francesa. E essas línguas, elas surgiram durante a época da colonização, né, e da escravidão. Elas surgiram nas plantações de cana, de açúcar. E essa língua, ela é um veículo da cultura antiliana, guianense, reunionense. Assim, depois eu vou falar mais aprofundadamente sobre isso. Mas a partir dessa vivência na Guadalupe e na Martinica, que realmente eu acho que concretizou muito algumas inquietações e o meu pensamento, e realmente de levar todas essas reflexões para a minha prática docente. E aí, como eu já introduzi um pouco, né, sobre essa questão de colonização, língua, eu passo para o slide seguinte e eu proponho: não se pode falar em língua francesa sem falar de colonização. Eu sei que eu acho que para muitos isso pode ser até um choque, assim, porque quando, na maioria das vezes, nós temos contato com ensino de francês ou com aprendizagem de francês, nós sempre recebemos algumas imagens e alguns clichês, de certa maneira. Por exemplo, sempre, eu acho que a imagem que nós temos do francês, né, padrão, vou dizer dessa maneira, é um homem, uma mulher branca, com roupa listrada, com um bonezinho que é chamado beret, ou a gente sempre vai falar croissant, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, etc. Nós temos sempre essas imagens prontas, né? Quando a gente fala de ensino, de aprendizagem, ou quando a gente vê sobre publicidade, né? De ensino de línguas, ou quando a gente vê professores, tanto nas redes, né? Quando eles propõem, né, o seu trabalho para ensinar a língua francesa, eles acabam muitas vezes se usando dessas imagens, desses clichês, né, para cativar o público, para conquistar o público. Eu entendo, não estou aqui criticando as pessoas usarem essas imagens, não é uma crítica, é só uma constatação, né, primeiramente. E muitas vezes esses professores acabam utilizando essas imagens porque é aquilo que a gente aprende, é aquilo que aparece para a gente, é o clichê. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, tem uma imagem assim que até virou um meme, que é do Laboratório de Dexter, que é um desenho dos anos 90. Assim, eu já estou marcando um pouco a minha idade, né? Dá licença, gente. Sou dos anos 90 também, bem do início. E aí tem a imagem do omelete de fromage, se eu não me engano. E aí tá meio errada ali a proposição, ok? Mas é uma imagem que também é muito divulgada, e aí também perpetua aquela imagem do francês com uma língua da sedução, do amor, entendeu? Então, assim, são imagens que a gente recebe, são imagens que circulam, né? Principalmente agora nas redes sociais, que tem tanta coisa, enfim. Então, tudo isso para dizer que a gente sempre está recebendo essas imagens e a gente tem uma visão super estanque do que é ser francês, do que é o que é uma civilização francesa, entendeu? E essa vulgarização dessas imagens, elas acabam sendo empobrecidas, porque elas não demonstram a realidade do mundo. E se a gente olhar para esse mapa no qual eu estou apresentando para vocês, nós vemos assim como a expansão colonial da França foi enorme. E aí, só para a gente trabalhar um pouquinho essa imagem, eu queria falar de alguns territórios assim
especificamente, né? Por exemplo, praticamente a França colonizou o mundo todo, né? E eu acho não é tão legal isso, né? Mas enfim, é história, a gente não pode pagar a história, a gente pode repensar, né? O que aconteceu, enfim. E aí, eu também gostaria de trazer como curiosidade também as tentativas da França de colonizar o Brasil, né? Que foram a França Antártica aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui eu sou do Rio de Janeiro, e eles tentaram, isso foi, eu acho que no século XVI, se não me engano, e também a França equinocial, desculpa, né? Acho que foi a partir dessa colonização que surgiu, né? Originou São Luís do Maranhão, o Forte São Luís do Maranhão foi fundado pelos franceses. E, enfim, eu acho que essa imagem aqui, eu acho que traz muita reflexão para a gente, eu acho que, ao mesmo tempo, traz um certo... Acho que um susto. Eu confesso que, quando eu vi essa imagem, eu fiquei muito assustada. Porque eu não consigo pensar em colonização com um olhar positivo. Eu penso em sofrimento também, né? Eu acho que não tem como, tipo, das pessoas que foram vivenciar essa experiência da violência, enfim. Mas, enfim, também para mostrar como essa língua francesa está tão presente em tantos lugares no mundo até hoje. E só para falar rapidinho, acho que vou deixar para depois. Eu acho que essa imagem assim é bom para vocês ficarem na cabeça de vocês, e até para quem tem curiosidade sobre história, pesquisar e ler sobre. Eu acho que é muito importante também a gente ter um conhecimento histórico sobre a língua que a gente estuda, né? Eu sou muito curiosa em relação à história dos lugares, aprendi muito. Eu acho que isso também é uma forma de a gente enriquecer o nosso conhecimento e também de transmitir para outras pessoas aquilo que a gente estuda e a gente aprende. Bom, e aqui especificamente, né, com aqueles territórios, muitos, né, já passaram pela descolonização, né, não são mais territórios franceses, mas ainda tem a língua francesa presente. E aí aqui eu quero falar especificamente de alguns territórios que mantêm alguma relação com a França, né, hoje em dia. E esses territórios são os Drôme, os Com e os Taf. Por que eu escolhi também falar desses territórios? Porque se tem um apagamento de que vários países africanos falam francês, acredito que tem um apagamento muito maior quando se fala de territórios que têm uma relação com a França, hoje em dia, e que falam francês. Se a gente ouve muito pouco de alguns países africanos, né, como Congo, como Senegal, que falam francês, imagina dos territórios, por exemplo, como a Guiana, como a Guadalupe, que ainda hoje mantém uma relação que, ao meu ver, é de colonialidade com a França, porque esses territórios eles não passaram pelo movimento de descolonização, né? Eles, vamos dizer, por conta de algumas intervenções judiciais, legislativas, enfim, eles continuam mantendo, mas também foram escolhas, né? Eu não estou criticando as escolhas dessas pessoas. Falando especificamente de Guadalupe, Martinica, Guiana e Reunião, esses 4 territórios, eles são muito, vamos dizer, foram colonizados pela França por muito tempo. Tanto que, antes de se tornarem departamentos ultramarinos, eram chamados Les Vieilles Colonies, ou seja, as velhas colônias, né? Porque são colônias muito antigas.
E esses territórios, em 1946, eles se tornaram departamentos franceses a partir de uma política que se chamava de departamentalização, que teve como protagonista, né, para a aceitação dessa lei o Aimé Césaire, que por muitos é conhecido como o pai da negritude, né, junto com o Senghor do Senegal e o Damas da Guiana Francesa. E aí eu não vou falar de negritude agora, porque já é outro assunto. Mas aí, a partir desse momento de 1946, ou seja, isso é muito recente, né, em termos históricos, essas velhas colônias se tornaram departamentos ultramarinos, a fim de quê? De fazer com que os habitantes desses territórios tivessem os mesmos direitos que os habitantes da França metropolitana, hexagonal, França continental, enfim. Né? E muitos dos habitantes dessas ilhas pensaram que, a partir dessa política, eles teriam, né, aquilo que está dizendo na divisa francesa, né? Liberté, égalité, fraternité, né? Eles teriam acesso a isso que a França propõe, né, piamente, a partir dessa devisa. E aí, eu falo muito de Américas, né? Também vou falar de Américas por ser uma pessoa que nasceu no Brasil, por estar nas Américas, né? Então, o meu olhar está muito focado para cá, mas eu também queria falar dos outros lugares, né? Como a gente vê aqui, por exemplo, o Wallis Futuna, né? Que está lá no Pacífico, assim, em termos um pouco distantes de nós, a Nova Caledônia. E aí eu queria acrescentar mais uma informação, que é a Nova Caledônia, e tem mais um território que agora eu esqueci o nome, me desculpa. Não, eu acho que, se não me engano, a Polinésia Francesa e a Nova Caledônia, ainda hoje, de acordo com a ONU, são consideradas colônias francesas. Ainda tem o status de colônias. Isso, eu acho que, assim, no século XXI isso é meio estranho, né? Mas, por exemplo, a Nova Caledônia, ele sempre tem um referendo de autodeterminação para saber se eles vão se tornar independentes ou se eles vão continuar tendo uma relação administrativa com a França, né? E eu acho que o último referendo deve ter sido há 2 anos atrás, né? Muito recente, e a maioria dos habitantes escolheram continuar com essa relação com a França, né? E muito, assim, contragosto em relação àqueles que gostariam de se tornar independentes, que são, na maioria, os povos que são denominados de Kanaka, que são os povos originários da Nova Caledônia. Enfim, eu não vou entrar na história da Nova Caledônia, porque tem muita coisa, enfim. Bom, mas é um pouco esses territórios aqui, né? E a gente vai saber mais ou menos quem é Dron, quem é Com, quem é Tafa, né? Rapidinho. Bom, primeiramente, né, vamos falar desses territórios que têm uma relação mais próxima com a França, que são le département, né, e région d'outre-mer, que são os departamentos e regiões da Leymar, que se a gente traduzir literalmente. E, de acordo com essa imagem, fala que os Drômes são territórios que fazem parte da França, mas situados fora do continente europeu. Eles funcionam como regiões e departamentos da metrópole. Isso aqui é uma questão mais, né, está falando de uma questão mais administrativa. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, né? Primeiramente, nós temos a Guadalupe, que é um arquipélago, e a Guadalupe, ela é formada pela, bem aqui do lado, La Désirade, né? Embaixo, Ile de Petite Terre, essa parte mais redondinha é chamada de Marie Galante, embaixo, Lisson, e tem a parte onde tem La Soufrière, que é o vulcão,
da Guadalupe, situado na ilha que se chama Basse-Terre, e no outro lado tem a Grande-Terre, e a capital administrativa, né, é Basse-Terre, porém a capital econômica, onde tem um grande comércio, é Pointe-à-Pitre, onde aconteceu inúmeras revoluções muito importantes vamos dizer, muito importante para a população guadalupense, onde é um lugar de resistência, de revolta em relação à opressão colonial. Bom, é um lugar, eu posso dizer que é o meu segundo país, né? Eu vivi 7 meses na Guadalupe, foi uma experiência enriquecedora, mudou a minha vida. Eu tenho muito desejo de voltar para lá, para morar, para aprender mais o crioulo, né? Que eu tenho muita curiosidade. Até estou fazendo aula de crioulo com uma amiga, que é professora de crioulo de Guadalupe, porque eu acho que a partir do conhecimento também do crioulo eu vou poder ter mais contato com questões culturais mais profundamente, né, em relação às Antilhas como um todo. E eu sabendo um crioulo, eu vou saber os outros. E assim, vou conseguir me comunicar e entender os outros. Em seguida tem a La Martinica, né, que é a Martinica, que se a gente for pensar no Caribe, né, nas Pequenas Antilhas, que é um corpinho pequenininho de várias ilhazinhas, assim, pequenininhas, onde tem Trinidad e Tobago, tem a Dominica, tem São Martin e São Bartolomé, que a gente vai ver daqui a pouco. Em termos geográficos, a Guadalupe está aqui, embaixo tem a Dominica, que onde eu acho que você teve a colonização holandesa ou inglesa, agora eu me fugi a memória, desculpa, e embaixo tem a Martinica. E aí, os habitantes da Guadalupe e da Martinica falam que são ilhas irmãs, né? E aí tem a capital, que é Fort-de-France, né? A capital, que é linda, banhada pelo mar, enfim, a Martinica também é incrível, que é onde nasceu o Aimé Césaire, Fanon, né, que muitas pessoas conhecem, né, enfim. E temos aqui a Guiana Francesa, né, que faz fronteira conosco, né, e que tem uma história também muito interessante, tem uma produção literária muito importante, a gente vai ver um pouco disso daqui a pouco, onde tem uma cultura muito miscigenada também, pelo fato de ter povos indígenas, povos que vieram, né, nas correntes de imigração, brasileiros, saibam, aí, né, abrindo parênteses, saibam que tem muito brasileiro na Guiana, como tem muito brasileiro na Guadalupe. Quando eu estava vivendo lá, tinha uma comunidade de brasileiros, né, a maioria do norte e nordeste do Brasil. E isso é mais um argumento para dizer que o brasileiro está em tudo quanto é lugar, gente. Bom, em seguida, vamos para o Oceano Indiano, onde tem Mayotte, que eu acho que é um nome muito bonito, mas Mayotte, se eu não me engano, significa a tradução literal, morte. Por quê? Porque Mayotte é uma ilha onde eu acho que os primeiros europeus a chegar em Mayotte eram portugueses, então eles não conheciam muito bem. E Mayotte tem, se eu não me engano, um recife de corais que, se você não conhece, você vai acabar sofrendo naufrágio. Então, tinha muito naufrágio de navios nessa região, então por isso que eles colocaram esse nome em Mayotte. Ela faz parte do arquipélago de Comores, se eu não me engano. E aí tem umas questões administrativas, históricas, né? Porque como ela faz parte desse arquipélago, os outros países que fazem, os outros eles fazem parte do arquipélago de Comores, reivindicam, né, Mayotte, mas a França, enfim, tem uma questão histórica aí. E tem
Atualmente, se eu não me engano, é o departamento francês mais pobre da França, né? Ela também se tornou um departamento ultramarino recentemente, se eu não me engano, foi nos anos 2000. E, bom, tem muita ainda história para a gente conhecer sobre Maiote, né? E a sua capital é Mamadzou, e em seguida nós temos a Reunião, né? Que é situada no Oceano Índico também, que a capital se chama Saint-Denis, e lá tem o vulcão Piton de la Fournaise, que para quem nas mídias, né, francófonas sempre está em atividade, muitas pessoas vão lá tirar foto, enfim. Bom, em seguida nós temos as collectivités d'outre-mer. Só uma coisa. Quando faltam uns 10 minutos para o fim da minha apresentação, poderia me informar, por favor? Porque, enfim, eu falo muito. Oi, Caroline. Pois é, a gente está faltando uns 10, 15 minutos, mas aí juntando com as perguntas e respostas. Então, se desse Vou adiantar um pouco. para a gente dar tempo do pessoal interagir também. Sim, então vou adiantar um pouco rapidão. Bom, e les collectivités d'outre-mer são também outros territórios que têm uma relação com a França, mas de uma maneira mais, vamos dizer, mais autônoma, né? Como aqui está sublinhado. E aqui dizendo, os governantes, né, desses territórios tomam algumas decisões sozinhos, né? E aí nós temos Saint-Pierre-Miquelon, que é bem próximo do Canadá, Saint-Martin e Saint-Barthélemy, que fazem parte das Pequenas Antilhas, né? Temos a Polinésia Francesa, né? Também, né? Ouvimos muito Tahiti, Bora Bora, enfim. O Wallis e Futuna, que eu já falei um pouquinho lá no Oceano Pacífico, e também a Nova Caledônia. E aí vamos falar dos TAF, que são os territórios austrais e árticos franceses, que são territórios no qual não tem habitantes fixos, né? A maioria quem fica lá são pessoas da Marinha, né? Para garantir a integridade do território, e pesquisadores que vão para esses territórios fazer pesquisas acadêmicas, enfim, e é um pouco disso. Bom, como a gente não tem tempo, eu queria mostrar para vocês duas músicas, assim, vou passar rapidinho, né? Nem vou mostrar as músicas, mas essa música eu gosto muito do Chris Combet, La Danse des Fleurs, que fala sobre a Guiana Francesa. Eu aconselho vocês de verem em casa, ouvir essa música, tem uns vídeos, né? E aí fala um pouco dessa diversidade cultural, da instalação Jubli. A Kourou tem, né, Estação Espacial Europeia, é isso que eu queria falar para vocês. Então, enfim, é isso. Vou pausar para a gente continuar. Outra música que é da Sui, que se chama Papillon, que ela fala especificamente de Guadalupe, porque a Guadalupe, o apelido dela é Papillon, né, que é o formato de uma borboleta, enfim. Se você quiser passar um pedacinho da música aí para a gente ver, da primeira e da segunda. Vou passar da segunda. Vocês estão ouvindo? Eu acho que você... Não estamos ouvindo, não. Acho que você teria que ter compartilhado a tela e compartilhado o som do computador também, que talvez você não tenha feito isso. Ok. Então tem que parar de compartilhar e depois compartilhar de novo e Deixa clicar eu tentar fazer de novo aqui para vocês. Vou então botar essa daqui, vou colocar uns 3 minutos, dá? Bota 2 minutos no máximo. 2 minutos, obrigada. Então vai ser isso mesmo. Então você parou de compartilhar, não? Parei e agora eu acho que agora não, vai. eu acho que você não parou de compartilhar, não. Então, stop. Pronto, agora compartilha de novo. Aí quando botar lá Share Sound, lá embaixo, no canto inferior. Perfeito, já foi. Pronto. É que eu não faz muito tempo do Zoom, gente, eu já desaprendi um pouco. Bom, on y va. Ça y est.
Si eu te mandei uma parte, sou um vini. Ó, pate que já parte, sou um vini. Passeu que papillon, moi. C'est qui parti. En te qui aime gâter ou mi tendier, plongé en de l'eau glacée. Accroche le cavé. Quand tu vois temps pour méditer, si ça la nativoyer. Et si ça nous qu'a cherché, passer la voix, faut dire la carrette, red banane. Que ou qu'a manqué moi. C'est la voix, mon qu'a collé, red banane, sa glace. Et c'est là où elle songer. Chanter, mes lobes qui chanter, mes vibrer, wow. Qui chanter, mes swinguer, à nous, on peut pas oublier tout ça, j'ai dit, on qu'a chanter, bah. Et si elle demande, moi, parti, son vini. On pâté que j'en parti, son vini. Ah, c'est où qui papillon, moi. C'est où qui paradis, moi. On t'y prend un petit bal dans mes cousiers. Sainte-Anne, Saint-François ou encore des coupé fin moi et tes spécialités qui t'en nous ça pour me taper pas chailler. Et même si ça red petit mouna au tête pour rien ça vous qu'a manqué moi ça red admettre nous pas en mettre nous pas ailleurs si t'es nous moi mais songez qui chanter mes bouger qui chanter mes lobes qui chanter mes vibrer wow qui chanter mes swinguer à nous on peut pas oublier tout ça j'ai dit à chanter et si elle demande moi parti son vini on pâté que j'en parti son vini c'est au qui papillon moi c'est au qui paradis moi calm down my you nous peut pas continuer déchirer nous on slide down. Bom, gente, um pouquinho para vocês verem. Bom, a Guadalupe é incrível. Não sei se vocês repararam que teve um momento que ela estava comendo um negócio branco. É tapioca. Eu me lembrei de tapioca mesmo. Tá aí? Sim, é tapioca. Só que lá eles chamam tapioca de cassava. E cassava é também o nome do grupo mítico das Antilhas, que são os pioneiros do ritmo zouk, que é cassava. Então, assim, não deu tempo? Em casa vocês pesquisam um pouco sobre a banda Cassava, que é incrível, as músicas são... Bom, eu adoro, eu não posso nem falar, porque são músicas que fazem parte da minha vida. A gente viu que você estava quase dançando aí já, né? Com certeza! Eu tenho uma playlist de músicas em crioulo, em francês, aí eu botei diversité francophone, né? De artistas de vários lugares do mundo. E assim, aí em casa fica tocando isso o dia todo, às vezes, enfim. Bom, passando muito rápido, eu só vou citar nomes, né? Porque a gente está meio apressados. Essa é uma escritora de Guadalupe, que se chama Simone de Schwartz-Bartha. Ela tem essas duas obras que foram traduzidas em português, né? Eu também gostei de mostrar para vocês, né? Porque algumas pessoas talvez não leiam em francês, né? E, por exemplo, a obra Ilha da Chuva e do Vento também foi traduzida para espanhol, eu acho que recentemente. Então, é muito legal ver essas escritoras, né, das ilhas sendo conhecidas e traduzidas em outros lugares, né? Aí a obra à esquerda se chama Joãozinho no Além, que em francês é Tige dans l'horizon, e à direita, Ilha da Chuva e do Vento, que é Pluie et vent sur Telume Miracle. Em seguida, Maryse Condé, que eu acredito que é a escritora da Guadalupe mais conhecida, né, que atualmente bastante conhecida pela obra Eu Titubá, Bruxa Negra de Salem, né, e ela teve também uma outra tradução de Corações Migrantes, né, que em francês é Cœur Migrant. Aqui, que é um livro que saiu em 2020, na tradução de Françoise Zegar, que é uma escritora da Martinica, que ela fala a sobrevivência das pessoas antilianas na França nos anos 60. Eu acho que é muito interessante, né? Quem tiver a oportunidade de ler. É um livro maravilhoso. E esse livro ela escreve cartas à escritora brasileira Carolina Maria de Jesus, que ela conhece lendo no livro no jornal Paris Match. Então, assim, convido a todos a ler esse livro, que ele é encantador.
Outra escritora da Guiana Francesa, que é a Catherine Lepetier, né? Ela tem esse livro que foi traduzido, na verdade, ele foi publicado primeiro em português, aqui no Brasil, e depois a versão em francês, né? Aconselho também a vocês lerem. E falando precisamente de decolonialidade, né? Que foi uma teoria que me ajudou muito a pensar nessa outra maneira de se ensinar a língua francesa. Eu, como professora de francês, eu me centro nos departamentos ultramarinos, falo, sempre apresento, porque muitas pessoas não conhecem, né, esses territórios e essas relações, né, que tem com a França. E aí eu vou ler esse extrait rapidinho, que eu peguei do livro, deixa eu olhar aqui, vou mostrar para vocês também, que se chama Decolonialidade, Pensamento Afrodiaspórico, né? Que saiu há algum tempo atrás, e que teoriza um pouco sobre a decolonialidade. Tem muitas pessoas que falam sobre decolonialidade, né? Mas eu peguei esses trechos. Bom, decolonialidade, né, é visto como um conceito que oferece dois lembretes-chave. Primeiro, mantém-se a colonização e suas várias dimensões claras no horizonte de luta. Segundo, serve como uma constante lembrança de que a lógica e os legados do colonialismo pode continuar existindo mesmo depois do fim da colonização formal e da conquista da independência econômica e política. Isso acontece muito nos departamentos ultramarinos, quando acontece aqui também no Brasil, né? Esse pensamento de que tudo que é branco, tudo que é europeu é melhor em todos os sentidos, e como isso está presente na nossa sociedade, a partir do racismo e etc., e como isso também perpetua a nossa prática docente, né? A nossa aprendizagem, a gente sempre tem esse olho muito voltado por norte global, e aí nesse norte global eu também cito os Estados Unidos, né? Sempre como melhor, sempre como exemplo, e a gente acaba esquecendo daqui também, que a gente tem muita coisa interessante, que a gente tem uma cultura maravilhosa, né? Nas Américas, né? Tanto as que falam em português, em francês, em crioulo, em inglês, em espanhol, etc., né? E como o pensamento da decolonialidade ele é importante para a gente valorizar aquilo que o eurocentrismo colocou como feio, como inferior, e realmente é uma forma de fazer um giro, né? De mudar o pensamento, de mudar a hierarquia das coisas. E aí embaixo a decolonialidade, portanto, tem a ver com a emergência do condenado, e aí nesses termos eles estão usando les damnés de la terre, que são os condenados da terra, né? Um conceito do Fanon, como pensador, criador e ativista, e com formação de comunidades que se juntem à luta pela descolonização como um projeto inacabado, ou seja, a gente está em constante descolonização da nossa mente, da nossa aprendizagem, da nossa prática docente. Então, a gente sempre está nesse movimento que é contínuo. E aí, eu não poderia falar de decolonialidade sem falar de americanidade, né, que é um conceito cunhado pela grande pensadora Lélia Gonzalez, né? E eu acho muito interessante quando ela fala: por que considerar o Caribe como algo separado se foi ali justamente que se iniciou a história da América? E a partir desses termos, e eu acho isso muito legal, porque eu vejo muito que, por exemplo, quando se fala em América Latina, por exemplo, o termo, especificamente América Latina, me vem à cabeça sempre o Brasil, né, de certa maneira, os países que falam espanhol, mas os países que falam francês. A gente também é latino, né? A gente também fala uma língua latina, né? E aí, sobre a outra forma de pensar, né, a americanidade, ela fala mais o que seria, são as implicações políticas e culturais da categoria americanidade, são de fato democráticas, extremamente porque o próprio termo nos permite ultrapassar as limitações do caráter territorial, linguístico e ideológico, abrindo novas perspectivas para um entendimento mais profundo dessa parte do mundo onde se manifesta.
a América como um todo, Sul, Central, Norte e Insular, né, que todos compartilhamos a mesma história, que foi a questão da colonização, da escravidão e do genocídio dos indígenas, né, que marca o surgimento das Américas, né? Voltando. Para além do caráter puramente geográfico, a categoria de americanidade incorpora todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural, adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas que é afrocentrada. E a partir dessa colocação é pensar o quanto a gente tem uma cultura tão rica nas Américas. Se a gente for pensar em música, né, que é uma arte que eu gosto muito, se a gente pensar no Caribe e nas músicas das Américas, se a gente pensar na nossa bossa nova, no samba, se a gente pensar estritamente da rumba, bachata, do zouk, do compa, né, que é do Haiti, são músicas e danças que refletem essa herança africana que está nas Américas e que são culturas muito importantes, expressões culturais muito importantes, e que nós podemos aprender muito mais e conhecer muito mais sobre a gente, né, como latinos-americanos, a partir desse olhar, dessa mistura e dessa importância da contribuição africana e também de outras povos para a constituição das culturas da América como um todo. E Caroline, aqui... Oi. A gente está um pouco já com o tempo esgotado. Esse é o último slide agora. Tá bom, vai lá. Esse é o último pull. Eu estou correndo realmente esquecendo do tempo. Bom, e aqui eu peguei uma outra forma de a gente olhar o mapa mundi que foi proposta pelo Lilian Thurman, que ele... vou mostrar rapidinho. O livro da Elon Gonzalez, né, por um feminismo por um feminismo afro-latino-americano, foi daqui que eu tirei aquele extrait, e foi a partir da leitura desse livro, La Pensée Blanche, do Lilian Thurman, que ele foi um jogador de futebol negro da Guadalupe, e aí ele fala sobre La Pensée Blanche, que a gente poderia traduzir para o português de branquitude, né, pensamento branco, e aí ele propõe essa outra forma de se olhar o globo terrestre, que é totalmente diferente do que a gente conhece, né? Que a projeção está equivalente, está mais fiel, né, à superfície do nosso planeta, e a frase é: a África no centro, mudemos nossos imaginários. E essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Mudemos o nosso imaginário. Vamos descolonizar nosso olhar, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso ensino, nossa aprendizagem, em qualquer língua que seja. Tá ok? C'est ça, Monsieur Pila, que é muito obrigado em crioulo da Guadalupe. E aqui eu deixei os meus contatos, e eu gostaria também de convidar quem se interessar para conhecer mais sobre esses territórios, de seguir a minha página profissional Francês da Colonial no Instagram. C'est ça. Excelente, excelente. Então, vamos ver se tem perguntas aqui. A Gabriela já falou que foi uma apresentação riquíssima, comentou aqui. Eu vou terminar a interpretação, porque talvez os intérpretes queiram... Caroline. Espera aí, deixa eu terminar a interpretação. Sim, alguma pergunta aí online? Eu quero perguntar, eu não consegui pegar o contato dela. Eu mando pelo chat para vocês, tudo bem? Obrigada. Alguma pergunta aqui do Zoom ou não? We have questions from Zoom. Pode parar a interpretação, viu, Gabriela? Oh, sorry. Muito bom, apresentação riquíssima e muito interessante. Faz a gente pensar realmente. Alguma pergunta aqui do auditório? Pode vir aqui, por favor. Pergunta aqui. Pode falar teu nome e falar que não. Opa, boa tarde, meu nome é Marton. Eu tenho uma dúvida. Pode olhar para mim. Tá bem. Não é especificamente sobre o tema que você falou, mas um pouco tangencial. O quão burocrático é visitar algum dessas regiões? Porque eu sei que na Guiana Francesa
você tem que ir para São Paulo pedir um visto. Sim, é Porque tá no muito espaço complicado. É muito difícil, né? Sim, olha, eu vou falar da minha vivência. Eu acho que para Guiana é muito mais complicado também, assim, né? Como eu fui trabalhar na Guadalupe, eu tinha o visto de estudante, né? Que eu ganhei pelo fato de eu ter participado desse programa que é o Assistante de Langue, né? E aí eu pude ir para Guadalupe e para Martinica, né? Mas eu estava com visto. Mas realmente eu acho que é burocrático porque eu acho que não tem interesse realmente de facilitar. E eu acho que deveria ter mais políticas Não tem públicas interesse de quem, realmente. Caroline? Interesse de quem que não tem? Desculpa, Não tem interesse da de quem? França, do Brasil, enfim, a gente está num momento meio complicado, né? Eu acho que talvez no futuro essa questão do deslocamento seja mais fácil. Porém, eu acho que a França tem muito interesse em ter profissionais de ensino de francês. Posso falar disso porque eu fui assistente, eu recebi até uma bolsa do consulado para aprender a trabalhar com o jeune public, né, que são as crianças, né, Fundamental 1 e 2, para dar aula de francês. Aí, em relação a ensino de língua francesa, acredito que o Ministério da Educação tem interesse, né? Porque a gente não pode dizer que língua é política. Não tem como desvencilhar uma coisa de outra. Mas realmente essa questão de déplacement, de chegar nesses lugares, é muito difícil. Quando eu fui para Guadalupe, eu peguei um avião aqui do Rio de Janeiro para o Panamá, do Panamá para São Martin, né? E eu não fiquei na parte francesa, eu fiquei na parte holandesa, né? Porque São Martin tem um pedaço que é francês e um pedaço holandês. E aí, de lá, eu peguei um outro voo da Air Caraíba, um aviãozinho bem tec-tec, para ir para Guadalupe. Eu fiz a viagem pelas Américas, né? Tem gente que vai para a França e vai para as Antilhas ou para Guiana, que eu acho que é o caminho mais fácil. Mas também questão financeira não é evidente, porque não é barato, né? Se a gente for pensar num bilhete de avião, tá mais de R$ 5.000. É isso, gente. Obrigada. Outra pergunta? Quem quer ir para Guadalupe aqui, levanta a mão. Vamos lá. Eu também, gente, de novo. Peraí, parece que caiu aqui. Ó, a gente está aqui com o auditório cheio de gente querendo ir para Guadalupe. Oi, gente. Juntem um dinheirinho, o euro tá 5 contos, gente, mas vale a pena. Vale a pena. Alguma pergunta do Zoom? Pessoal do Zoom, não? Sim. Gabriela, pode falar. Obrigada, Caroline. Foi ótima apresentação. Acho que no final, desculpa, gente, acho que eu estava interpretando para o inglês, mas acho que eu desliguei meu microfone vergonhosamente. A minha pergunta é, você poderia falar um pouquinho sobre as línguas crioulas? Tem muita diferença entre as línguas crioulas? Elas são compreensíveis de um país para o outro? Como é que funciona isso? Bom, pelo que eu conheço, né, eu não vou dizer que eu sou especialista em língua crioula, porque ainda não, mas um dia serei. Até o final da minha vida, né, eu falo até para alguns colegas que eu acho que em algum momento eu vou abandonar o francês e vou ir para o crioulo e minha vida vai ser com crioulo. Em relação a Guadalupe e Martinica, elas são bem próximas, né? Mas também outras ilhas que como a Dominica, por exemplo, eles também intercompreendem o crioulo, e a partir do que eu escutei de um martinicano, ele falando que se você fala crioulo e você viaja pelo Caribe, fica muito fácil, porque eles se intercompreendem. Estou falando até para os que não tiveram colonização francesa. E aí, sobre a Martinica e Guadalupe, o crioulo é mais próximo, né? Mas tem as suas diferenças, tanto que eu tenho até um dicionário que ele faz essa comparação, né? Um pouco de diferença lexical do crioulo da Guadalupe e do crioulo da Martinica. Aí, quando a gente vem aqui para as Américas, tem o crioulo da Guiana. Ele é um pouco diferente, né, dos outros dois das ilhas, mas a intercompreensão existe. Pelo que eu ouvi de falantes
francófonos, a que tem mais diferença é da reunião, né? Também pela distância, enfim. Mas uma coisa interessante também para acrescentar, só para acabar, o crioulo da Guiana tem palavras em português também. Como ficar, que é tipo assim, como você vai motoficar. Eu, sinceramente, eu não sei muito, né? Mas também incorpora algumas palavras da língua portuguesa. Respondi sua pergunta? Excelente, Caroline. Obrigado aí pela apresentação, Nada. riquíssima. Apresentação Obrigada. global aí sobre francês em todo canto do mundo, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Então, agora a gente vai terminar, porque daqui a 5, 10 minutinhos tem a próxima apresentação. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.